amados, preciosos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos mesmo de coração por mais uma vez que Deus nos permite viver. Aqui estamos para cultuar, para falar do seu Evangelho. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é quando nós podemos estar ocupados nas coisas do Senhor. Sabemos que o mundo está aí com suas ofertas e muitos, por não ter conhecimento de Deus, caem nessa malha do mundo e se distanciam cada dia mais da presença de Deus. Mas aqueles que realmente são chamados por Deus amam viver para Deus. Eles procuram sempre estar à vontade perfeita de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que sempre nos acompanham, seja pela primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo te dirija, te cubra, te dê força, porque estamos nos últimos dias e queremos estar cada dia mais próximo da cruz. E para isso é necessário que Deus desça até nossos corações. Eu creio que Ele fará isso se nós abrirmos os corações e deixar Ele trabalhar na nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos os corações sinceros e eleitos e que realmente estamos vivendo um tema agora de treinamento. A palavra de Deus está nos treinando, nos levando ao conhecimento do que é o assim diz o Senhor, para que ninguém venha ser pego desprevenido no dia da volta de Jesus Cristo. Por isso que Deus tem colocado na igreja pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E até que todos cheguemos à unidade da fé, à alma perfeita, a saber Cristo. Nós vamos nos tornar a imagem expressa de Cristo. E que Deus nos ajude, meus amados. Estamos com um tema muito bom, os dons do Espírito. Esse é o tema de hoje. Eu quero ler a Escritura com os irmãos, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 até o versículo 5 a 11, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 5 até o versículo de número 11, para uma pequena meditação nesta noite, e vamos falar sobre o tema os dons do Espírito, tá bom? Que Deus abençoe a todos vós, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa capacitar você, meu irmão, minha irmã, a se desprender de tantas coisas que vêm dizendo ser a palavra de Deus, mas te afastando dela. Tanto é que chegará um dia que Deus nem mesmo vai reconhecer essas pessoas que têm cortejado outras coisas, têm afastado do verdadeiro Espírito de Deus. Mas eu creio estar falando para eleitos nesta noite, que creem numa mensagem, que creem na Bíblia Sagrada, e isto é louvável para Deus, quando nós possamos, com nossas vidas, ser justificados diante de Deus, estarmos certos dele. Tá bom? Deus abençoe a todos aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos somente pelo Facebook, e que Deus ajude os nossos corações. Muito bem, vamos para mais uma faixa musical, em seguida leremos a Escritura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 a 11. Amém. Deus é fiel e não promete pra faltar. Cumpre todas as promessas que Ele fala. Resta ao homem simplesmente confiar. É poderoso, vencendo todas as batalhas. Não tem problema que não possa resolver. Financeiro, desemprego ou depressão, enfermidade que a ciência ignora. Cristo é o remédio e não tem contraindicação. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crer, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer.
céu se abre, a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é bom, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é bom, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro, sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro, Quando ele opera, o inimigo tem que fugir. se você crer, você vai levar sua bênção. Tudo É possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer. Quando tu ora, o céu se abre, a bênção desce. Amém. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro, sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro, quando ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando ele opera, o inimigo tem que fugir. Amém. Graças a Deus. Vamos para a Escritura? Você que chegou agora na live, nós temos hoje um tema intitulado Os Dons do Espírito. Então, o tema de hoje, para quem está ouvindo, é Os Dons do Espírito. Então, esse é o tema. A Escritura, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 até o versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 12, versos 5 a 11. E nós vamos começar a ler a Escritura com os irmãos. Diz assim para nós, a partir do verso 5: E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outros interpretação das línguas. Agora o verso 11: Mas um só é o mesmo Espírito, mas é só o mesmo Espírito, um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amado Deus, bondoso e eterno Pai, abençoa a sua palavra em nossos corações, pois nós estamos confiando em Ti. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões e unja-nos de tal forma que possamos penetrar nas profundidades da revelação da sua palavra. É o que nós precisamos para estar de pé, para estarmos alimentados, para estarmos regozijantes na tua presença.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos os meus irmãos, as irmãs que estão conectados, ou aqueles que por certo outro dia poderão ouvir, que eles possam também ser alcançados por Ti, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Eu oro confiado na Tua graça, na Tua bênção, na Tua misericórdia. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Nós estamos com um tema muito bom, intitulado então Os Dons do Espírito. Nós lemos aqui que há diversidade de operações do Espírito. Não é diversos espíritos, mas um Espírito com diversas atuações e operações. E nós cremos que Deus faz isso, né? Deus, na sua igreja, na noiva, Ele tem isto nela para unificar, para que ela possa ser perfeita na vontade perfeita de Deus, né? Mas, graças a Deus, nós temos que entender uma coisa, que muitos são ministros da palavra. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Só apenas são ministros da palavra. Eles repetem a palavra, não sabem o significado da palavra. Você tem que ser ministro de Deus. A palavra é Deus, mas discernir o que está por trás da palavra. Tem gente sendo ministro aí, há muitos pastores, evangelistas, mestres, que conhecem muito bem a palavra, a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Ambos pegam a mesma palavra, assim como o trigo e o joio. Ambos recebem a mesma chuva, o mesmo sol, ambos regozijam. Mas um é trigo e o outro é joio. Outra coisa que nós podemos entender, que se nós tomarmos somente o conhecimento, o dom, pela palavra só, manifestar na palavra sem a revelação do Espírito, no tocante àquela palavra, que está naquela palavra, por trás dela, nós vamos somente ser crentes intelectuais. É por isso que você vê muitas pessoas caindo, rodando, porque eles têm dom da palavra, somente de ler a palavra, falar a palavra, mas você tem que ter dom da palavra e o que está por trás da palavra. Amém? Por exemplo, porque ambos os dois espíritos adoram também, são adoradores. Você pode notar que Caim teve um altar muito mais lindo, mais bonito que o altar de Abel. E ele tinha as coisas naturais, mas Deus viu que ele não tinha as coisas, a revelação espiritual. Se você notar, num altar de Abel, tinha também coisa natural, que era cordeiro natural. Mas você sabia que através daquilo ele tinha a revelação espiritual. Não era simplesmente matar o cordeiro e deixar ali de qualquer forma. Né? E se é mesmo Caim matasse o cordeiro por acaso e colocasse ali, talvez a adoração não seria como a de Abel, porque a de Abel foi revelação. Agora, se ele copiasse de Abel, fazer, não seria aceito, eu creio que não seria aceito, porque poderia ser sem revelação, como ele fez com os frutos da terra. Né? Mas Deus opinou para o altar de Abel e rejeitou o altar de Caim. Agora, o altar de Caim era lindo. Então veja que a semente do anticristo, elas também adoram a Deus, tanto quanto o verdadeiro. Por certo, fale muito melhor sobre a palavra, consegue guardar mais coisas do que uma pessoa que realmente tem o dom da palavra e do Espírito para dirigir a palavra, para a manifestação da palavra. Por exemplo, você vai notar também, lá nos dias de Micaías, quando Acabe, né, ia para a guerra ali, então nós sabemos que ele foi consultar Acabe de Isabel, melhor, Acabe e outro que estava ali, né, foi procurar consultar o Senhor. Né? Ele queria subir para Ramá de Gileade para a guerra. Aí foram lá, chegaram lá, tinha 400 homens que comiam na mesa do rei, chamados 400 profetas. E você vai notar que eles fizeram seus altares e clamaram até meio-dia. E Deus reprovou aquilo, porque aquilo não era a vontade de Deus, mas eram pessoas ministradoras. Eles sabiam ministrar algo, mas só que não era pela via de Deus. Todo o tempo foi assim pela Bíblia. Como Deus sempre rejeitou aquilo que o homem faz que não é do agrado de Deus, ou por ser sem revelação. Né? Mas quando Micaías, ou melhor Elias, né? Elias, está confundindo que é Elias, os 400 profetas, viu, irmãos?
Então quando Elias fez o altar, mandou colocar água e clamou ao Senhor, ele não era somente um homem que poderia fazer holocausto, mas estava além disso, Deus confirmando o altar, aleluia, que aí que está a grande diferença, que quando um homem tem o dom de Deus, é chamado por Deus, ele vem, fala a palavra, e o que está dizendo a palavra, o espírito da palavra, abre o caminho. Por exemplo, você pega dois homens, um incrédulo e um não, você pode ver que o incrédulo pode ler muito melhor do que o genuíno, e falar muito bem, mas para causar profundidade tem que ser genuíno, porque as coisas serão frias, mesmo repetindo a palavra, porque precisa dosar do Espírito e o dom dele, nascido para aquilo. E muitos aí têm dons, conforme diz a Escritura, né? Os dons foi dado até para os rebeldes, para que Deus habite entre eles, não neles, mas entre eles. Aí está uma grande diferença, e nós precisamos analisar, para ouvir pessoas que realmente têm a dom de Deus. Eu não estou dizendo dom da palavra, que lê a palavra só, mas a Bíblia diz aqui que nós temos dom de sabedoria da palavra, dom de línguas, através do poder da palavra, dom de discernimento de espíritos. Tudo isso é através da vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa que sabe ler a palavra, tem um dom de ler a palavra, ele não, só por ler a palavra não adquire isso. Ele tem que ter por Deus isso. Porque tantas pessoas que falam a palavra aí e vivem uma vida miserável, uma vida mentirosa, uma vida enganosa, passando as pernas em um outro, mentindo, roubando, prostituindo, e são ministradores da palavra. E Deus não merece essas coisas. Deus quer que o homem realmente seja ministro de Deus. Ministra a palavra e o que está por trás da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Mas então sabemos que há vários dons, tem dom de fé, dom de cura, dom de libertação, dom de falar em línguas e muito mais. Mas o apóstolo Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus pertences, doasse aos pobres, nada disso me adiantaria se não tivesse a caridade, o amor de Deus é a sua palavra. Você tem que ter Deus em você, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que sabem manusear a palavra, mas são incrédulos. Manuseia a letra da palavra. Muitos conseguem falar sobre o profeta dessa era, sobre o batismo em nome de Jesus Cristo e tudo mais, mas eles são incrédulos dentro das coisas, eles não conseguem ver. E que eles precisam realmente de ter o autor da palavra. Em certa ocasião perguntaram, falaram com o Brown, você não conhece a tua Bíblia? Ele disse, não, eu não conheço a Bíblia, mas conheço o autor dela, o autor da palavra. Então, quando você tem o autor de Deus, ele te guiará em toda a verdade. O Deus é o Espírito, quando o Espírito vier, ele te guiará em toda a verdade. Agora tem pessoas que dizem que é guiado pela verdade, mas ele rejeita o batismo de Jesus, ele rejeita a mensagem da hora, ele rejeita a atuação que Deus está fazendo. Como que ele pode ter o Espírito Santo na vida dele? Quando ele rejeita a atuação, a obra do Espírito Santo manifestada nessa era de São José. Se ele rejeita, ele não tem nada que falar que ele é um crente em Cristo, um cristão. Por quê? Porque ele está mentindo. Quando a palavra fala com ele, ele vira as costas para a palavra. E mesmo assim dizem ser ministradores da palavra. Mas, meus amados, porque mostra realmente o que ele é. Cada indivíduo mostra o que ele tem. Cada dom vai manifestar o que ele tem. Se ele tem de Deus, ou se ele só tem conhecimento, só no corpo de máquina, lá no nome do corpo de máquina, melhor aqui dentro. O nome da coberta era muito esperto. Ele sabe comparar a Bíblia, ele sabe a ordem dos anos, ele sabe isso, contagem disso, daquilo, de trás para frente, do meio para trás, do fim para o começo. Mas pode ser que ele não viva uma vida à altura do que ele sabe, porque eles são ministradores da palavra, somente da palavra. Eles repetem, repetidores da palavra. Mas nós temos que ser, irmãos, anunciadores dela, mas viventes dela. A nossa vida fala muito mais alto que as nossas palavras que vamos falar. Tem tanta gente batendo com a língua, falando tanta coisa e não vive um quarto daquilo. Há muitos desse mundo. Por isso que você vê, de volta e meia cai um aqui, carinho, porque não está certo com Deus. Mas nós sabemos que Deus quer que realmente
e essa lacuna seja ocupada através do verdadeiro dom. Deus tem o seu verdadeiro dom, e o dom maior que tem vindo nesta era é a mensagem do mensageiro dessa sétima, dessa última era da igreja. Ali estava manifestado, ali está manifestado o braço do Senhor. Todos os dons estavam ali. Amém? Mas graças a Deus que aquilo é repartido para os membros em particular. Então todos os verdadeiros dons chamados por Deus têm por obrigação de apontar ao mensageiro, porque ninguém tem mensagem de si próprio. Se tem algum homem por aí gritando, falando que ele tem mensagem, ele pode ter dele. Agora, se ele não tiver com a mensagem da hora, então ele não tem mensagem coisa nenhuma. Porque ele pode ter argumento dele, capricho dele, através dos seus caprichos, ele até pisa em cima do que o profeta tem dito. Ele desfaz, Deus vai fazendo, atrás vai se escando, tampando o que Deus fez. É porque são pessoas que realmente não conseguem ter a visão eleita de Deus para enxergar a hora, a mensagem que estão vivendo. E não adianta ficar falando de mensagem, não adianta ficar falando que é Bíblia, se é incrédulo. Se você crê, você vai fazer o que ela manda. Você vai ensinar para o povo o que ela manda. Se você tem o verdadeiro dom, você vai gemer no seu coração para que o seu irmão, a sua irmã, a igreja, os demais, possa alcançar a graça de Deus, assim como você alcançou. Mas quando você omite a palavra de Deus, você não tem dom de Deus. Quando você pisa no dom de Deus, prove que realmente você é contra ele. Você é um hipócrita, é um mentiroso. Como que pode você dizer amar a Deus e quebrar a justiça divina de Deus? Mas sabe por que você quebra? Porque você não é da mesma natureza que ele. Aí o profeta diz aqui na mensagem que estamos lendo, porque tiveram que ser pastores. Ele diz aqui, parágrafo 115, agora vamos encontrar, porque teve que ser pastores. Ele sabia que as ovelhas eram indefesas, sem o pastor para guiá-las. Uma ovelha é completamente indefesa. Ela não pode ir só. Essa foi a razão pela qual Deus assemelhou seus filhos crentes como ovelhas. Agora tem muito aí que diz que a ovelha está parecendo mais bode. Só um retruca contra as coisas de Deus. Se levanta contra as coisas de Deus. Falam coisas perversas contra a revelação de Deus. É porque não é ovelha de jeito nenhum. Não adianta pegar pele de ovelha, jogar nas costas aí e tentar se passar por ovelha. Deus está vendo onde é que você está escondido. E Deus tem misericórdia. Sejamos ovelhas ou então não sejamos nada. Amém? Então Deus se assemelhou aos seus filhos como ovelha. Eles têm que ser guiados. Porém, note que é o que está te guiando. Veja, não tome um cabrito. Veja só, irmão. Não tome um cabrito, pois ele te levará até a matança. Você sabe o que é que guia a ovelha para o matador? Um bode. Ele vai na frente chamando as coitadinhas, chega lá já é treinado, ele pula para fora, elas entram na marreta, elas morrem. E tem muitos cabritos aí, muitos bodes aí guiando ovelhas indefesas, coitadas, depilando, arrancando todas as roupas, a roupagem da ovelha, tirando a roupagem da igreja, colocando a roupagem de urubu nela, deixando ela ficar cada dia mais incrédula no tocante às coisas de Deus, no tocante à ordem, à doutrina, à manifestação da palavra de Deus nesta era. É isso que esses cabritos, esses bodes estão fazendo. Veja, irmão, Deus nunca nos deu um bode. Ele nos deu seu Filho, o Espírito Santo, aleluia, para nos guiar, não a um homem feito pastor. Tem tanta gente feito pastor aí, mas olha, se puxar a capivara dele, puxar a ficha dele, vou dar até vergonha. Isso aí, no meio do povo disfarçado, lê mensagem, lê Bíblia, pega aqui, pega ali, faz live, faz tudo, e são incrédulos, processos. A Bíblia diz que desse número são que se introduzia pelas casas, levando consigo mulheres nessas, carregadas de pecados. E a Bíblia diz: estáis presunçosos, avarentos, afasta-te. Não quereis ter parte com gente assim. E gente, quando alguém pisa na palavra de Deus, você tem que cortar esse assunto. Corta fora. Você não tem que estar de mão dada com o iníquo. Pessoas dizendo amar a Deus com os lábios, mas os corações são incrédulos, roxos. Só deseja mal para os outros.
só quer a queda do irmão, só quer ver a queda da irmã. Tem gente vingativa, espíritos carnitas. Meus amados, tem que ser cortado pelo meio esses demônios. Aleluia. Então, feito pastor, porém, um pastor mandado por Deus, o qual alimenta a ovelha com comida de ovelha. Tem que ser um pastor que alimenta, não é aquele que tem medo de falar a verdade, não é aquele que omite a verdade de Deus, não. É aquele que a ovelha suporta a correção do pastor, ela sabe que o pastor sabe o que é melhor para ela. Agora, um pastor genuíno, viu? Um pastor de calibre, de classe, meu, chamado por Deus, nascido por Deus. Agora, tome você um porco e diga a você, a esse porco, eu vou fazer de ti um cordeiro. Veja, você o lava, eu pinto as suas unhas e tudo mais. Ele dá uma comida assim como uma ovelha. Ele dá uma classe melhor de dieta. Veja, e ou colocará lá embaixo, no piso, lá fora, onde as ovelhas pastam, no campo, como alfafa ou algo assim. E se há um charco de lama, veja, em algum lugar, esse porco conseguirá, seguirá direitinho, o mais rápido possível, para aquele poço de lama, vê? Por quê? Porque sua natureza é de um porco. Irmãos, é duro dizer isso, mas tem muita gente com natureza de porco, quer comer coisas estragadas, azedas, podres. Veja só, o estômago dele se alimenta dessas bobageiras, essas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e bebe água dessas cisternas rotas, essas águas podres, cheias de barata, fezes, carniça. Ainda dizem ser ovelha de Deus, tá? A natureza de porco. Essa é a razão pela qual os membros das igrejas hoje participam das coisas do mundo. Vê? É porque essa natureza não tem sido mudada, é a natureza de porco. Você, meu irmão, minha irmã, que veio do mundo, mas o coração está ligado lá, você precisa libertar disso. Se você fizer alguma coisa que o mundo faz, a sua natureza é de porco também. Sua natureza, irmã, é de porca. Porque você está voltando a amassar, você saiu do mundo, mas o mundo saiu de você. Quantos pastores saíram do mundo, mas o mundo não saiu dele? Aí eles continuam com a mesma podridão, mesma maneira. E não é por falar não, porque sabe muito, mas não pratica. A Bíblia diz que tem muitos que ouvem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não adianta falar, mas tem que falar. Tem que gritar. O profeta diz, deixa eu gritar. Aleluias. Contra essa era moribunda, contra esses espíritos demoníacos que têm vindo sobre a face da terra, têm entrado nas igrejas, têm açoitado os irmãos e as irmãs, sem misericórdia. E alguém tem que estar de pé com uma palavra nessa hora. E Deus tem profeta mensageiro, e Deus tem os seus adjuntos, os seus cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Aleluias, que não temem dizer a verdade, irmãos. Graças a Deus, tem muito que troca a verdade, né, por um prato de lentilha. Quer mesclar o mundo da igreja, preocupado com os dízimos, com medo de passar fome. Meu irmão, isso é uma vergonha. O profeta diz que isso aí são prostitutos da palavra, se vendendo, se rebaixando, irmãos, para o diabo. Oh, que coisa, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas pessoas fazem isso e eles sabem que estão errados, a consciência deles acusa eles, mas mesmo assim eles querem viver no seu bel prazer, achando que Deus tolera tal coisa. Deus não tolera. Essa é a razão pela qual membros das igrejas hoje participam das coisas do mundo, vê? É porque sua natureza não tem sido mudada. Veja só, não tem sido mudada. Veja, eles comerão qualquer classe de porcaria teológica, eclesiástica, porém não podem ficar com a palavra de Deus. Eles irão, veja que coisa, irmão, elas irão se escutarão a palavra. Desde que não suportam, né? A Bíblia também diz. Meus amados, não é nada novo para nós. Quando você vê as pessoas se afastarem de Deus e ir para o mundo, ou ir para a denominação,
É porque ele nunca teve revelação. Se eles vão para lá, não voltam, a Bíblia diz assim, sabe de nós porque não é de nós. E a Bíblia diz assim que muitos teriam comichões dos ouvidos e amontoaria para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias concupiscências. Eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Quando ouvem a palavra, eles viram as costas para a palavra. E a Bíblia diz que muitos ouvem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É duro dizer isso, mas é uma realidade. A palavra revelada está cumprindo em nossos dias, mostrando isso no nosso coração hoje, para falar essa verdade ao povo. Veja aqui, irmãos, que coisa. Eles irão, escutarão a palavra. Agora, sabe você, o maior hipócrita do mundo é o velho corvo. Veja só, na Bíblia foram soltos dois fora da arca, né? O velho corvo saiu, nunca mais retornou, porque ele já é um abutre, né? Ele é um abutre que come alimento podre. Então soltou lá o corvo, abriu o compartimento, que tinha um compartimento tinha na arca, e se abrir era por cima, porque na laterais Deus tinha fechado a porta. Então a água não inundou a arca, né? Então abriu aquela portinhola de cima, e soltou lá o corvo. O corvo foi e ficou lá mesmo, porque ele achou muito cadáver, bicho morto, gente morto, carniça, estava com o prato cheio. Tem muita gente que é assim, que eles descem no mundo e ficam por lá mesmo comendo as bolotas, as podridões que Satanás coloca diante deles. Mas a pomba não comia essas coisas, ela voltou para trás, para a arca, porque não tinha lugar nem para sentar. Nem sobre o corpo morto ela sentou. Ela retornou para trás porque o apetite dela era outro, irmãos. Essas pessoas apetitosas que uma hora está no mundo, uma hora está na igreja, e vamos que vamos, e desde que Deus toque o coração, você tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. O profeta até disse, me mostre o tipo de música que você gosta de ouvir, também o tipo de literatura que você gosta de ler. Tem gente que não gosta de ouvir mensagem, não gosta de ler mensagem, mas vive vendo porcarias. É porque o espírito que está nela não é o espírito da mensagem. Sabe muito, fala muito bem sobre qualquer noticiário, qualquer vídeo, qualquer coisa por aí, e não tem um pingo de responsabilidade de falar sobre as coisas de Deus. Porque eles entojam as coisas de Deus, pelas coisas de Deus. Eles não querem saber de Deus. Mas fala-se sobre novela, fala sobre algum filme, sabe sobre algum filme, algum vídeo engraçado na internet. Sabe de cor. Meus amados, tomemos cuidado com esses espíritos, para que esse nunca venha te pegar. Então ele disse, me mostre para mim, também o tipo de literatura que você gosta de ler, com quem você anda e o tipo de música que você gosta de ouvir, logo te direi o tipo de espírito que está em você. O Mombrando sempre foi taxativo. As pessoas que não entendiam, irmão, quando Deus falava essas coisas, através do seu profeta, muitas pessoas não entendiam, achavam que o profeta estava doido, que o profeta estava errado, isso aqui, e não tem que ser desse jeito não, senão nenhum erro fica. Irmão, quem é eleito fica na palavra. Agora quem não é, tem que achar o rumo dele mesmo. O profeta diz assim, né? Você lança a rede no rio, se tiver água, os peixes tiver, vem barata d'água, vem caranguejo, vem pode cobra, sapo, que vier ali. Você sabe que muitos deles vai clup, volta para as águas de novo. Mas o peixe não. O peixe é colhido e levado para a mesa. Olha, irmãos, não se engane. Eleitos vão ficar na palavra de Deus. Quem não for eleito vai ter que se agrupar em algum canto. Viu? Às vezes você não consegue suportar a voz de pregador, vai ter que suportar a voz de Deus um dia. Lá no Rio. Quando advertiu você fez pouco caso, porque não era um grande homem, não era um pastor conhecido de muitos anos, de mensagem, conhecido mundialmente. Aí é que está o perigo, nós temos que tomar cuidado. Porque achamos que Deus, quando faz as coisas, de uma maneira assim que irmãos, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que vigiar. Então veja, profeta, se você sabe você, o maior hipócrita do mundo é um velho corvo na Bíblia. Foram soltos dois fora da arca. O velho corvo saiu e nunca mais retornou, porque ele é um abutre, come
alimento podre. Veja só, ele só põe sobre os corpos mortos, né? Só senta lá, de cadáveres, enche o seu estômago, olha que coisa, com cadáveres. Mas quando ele deixou ir a pomba não podia suportar essa podridão. Assim sendo, retornou para a arca do pai, aleluia, de Noé. Aleluia, né? Veja, e bateu a porta até Noé a deixou entrar. Aleluia. Agora, um corvo pode se arrastar aqui, fora e comer um cavalo morto, todo dia. E levantar rua ali e comer um grão, comer grão com a pomba. Você sabe disso? Isso é interessante. O corvo pode fazer isso, comer carniça, corpo morto, e comer grão com a pomba. Mas a pomba não sai do seu lugar e vai comer carne podre lá com o corvo. Então o cristão revelado não se assenta em roda de escarnecedores, Salmo 1, né? Ele não se agrupa com esse tipo de gente, porque sabe que só sai podridão. Porque a pessoa, se sou incrédulo, você não espera nada bom do incrédulo. Agora, incrédulo é aquele que tropeça na palavra de Deus. E não precisa tropeçar em tudo, não. Tropeçar no tio, no J, ele é incrédulo. Se falar que o profeta de Deus é verdadeiro, falar que ele é falso, ele é incrédulo. Se falar que está errado, como o Mombrano falou, quando o Mombrano está certo, ele é incrédulo. Até então ele está sendo incrédulo, porque não foi revelado a ele. Então, se a pessoa fala assim, não é aquele que fala, a mensagem é falsa. Ele até fala que ela é verdadeira, só que ele não crê em tudo. Se ele não crê, também é incrédulo. É um hipócrita, é um corvo. Porque ele pode comer as coisas que é o contrário da palavra e come o que está na palavra também. Isso aqui eu aceito, isso aqui dá certo, aquilo eu não aceito. Por quê? Porque aquilo condena. O diabo não gosta de ser condenado, mas o eleito ama ser corrigido. O eleito quer estar próximo de Deus, próximo da cruz. Amém? Graças a Deus. Então o cordeiro, o corvo, ele come carniça e também pode comer grão com a pomba. Porém, uma pomba não pode voar para lá e comer de um cavalo morto e depois comer grãos. Isso a mataria. Você quer morrer, irmão? É só você comer essas podridões que estão por aí afora, né? Às vezes tem gente que pensa que a podridão é só na denominação. O próprio povo da mensagem, há muitos estão comendo podridões, porque estão interpretando a palavra por si, colocando coisas podres, quando a palavra não é podre, mas eles fazem podridão com aquilo, eles trazem cobertura de podridão sobre a palavra de Deus, mas a palavra é verdadeira. Então, quando ele manipula algo que o profeta diz, ele está trazendo podridão. Não é a palavra que é podre, ele está colocando podridão. Seus intelectos, sua interpretação, e que muitas das coisas aprenderam de outros superiores. E é um perigo quando nós podemos fazer isso. Ficamos, meus amados, somente ao lado da palavra de Deus. Agora o corpo pode assentar aqui fora e comer no cavalo e tudo mais, né? Mas podre, mas a pomba não pode. Isso é mataria, viu? A pomba não tem nenhum fel, ela não poderia digerir. Você sabe que a pomba, ela não tem fel, profeta. Então ela podia estar comendo qualquer coisa, não? Porque como ela não tem fel, como vai digerir isso, né? Mas vamos lá, que aqui a mensagem está toda a cabeça. Está toda a cabeça. Tá, 126. 119. Então, meus amados, nós cremos que é assim. Aí o profeta diz aqui para nós, e quando alguma pomba de Deus, alguma pomba que come palavra, né, ou ovelha, um animal limpo, quando você vai dar-lhe as coisas do mundo, elas sabem que seu mestre disse. É por isso que nós temos que sempre ensinar a igreja, irmão, porque mesmo que ela ouvir alguma coisa de alguém pervertido aí fora, aquilo ela não vai aceitar. Só que também nós não obrigamos as pessoas a seguir isso, tá? Porque você pode falar a verdade quantas vezes for, mas se a pessoa também não for revelada, aí ela vai ouvir alguma música mais gira depois,
e vai dar ouvido a ela. Por quê? Porque ela não alcançou a revelação disso. Mas se ela é bem ensinada por Deus e ela tem o coração aberto para aprender, irmãos, o diabo não pega. De forma alguma, né? Aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus, não está nele. Você lhe dá uma coisa contrária a essa palavra de Deus, ela não a suportará. Mas o diabo pode tomar isso, e o mundo também, e chamar tudo de coisas de Deus. É o que o diabo faz, ele pega a palavra. Sendo que o próprio diabo pegou Mateus 4,8 lá e disse para Jesus, ele pegou a palavra para tentar Jesus. Mas ali foi a derrota dele, porque a palavra estava diante dele, que era o próprio Jesus. Amém? Mas o diabo pode tomar isso, e o mundo também, e chamar tudo de coisas de Deus. Você não pode misturar azeite e água, simplesmente não se misturam. Então, se você estiver agrupado com algum tipo de incrédulo, gente, alguma coisa, é melhor se separar. Porque quando Deus quis abençoar Abraão, falou: Abraão, separa da sua casa, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te guiar, te ordenar, Abraão. Deus só pôde abençoar Abraão, meu, cabalmente, quando Abraão estava no seu lugar, em sua linha interior. E por mais que você conheça Deus, por mais que você já ouviu mensagem, por mais que você já leu a Bíblia Sagrada, se você não tiver totalmente no lugar secreto que Deus te chamou para estar, você não vai ser abençoado. Você pode até adquirir unção, pode ser até um bom pregador, você pode até ser um bom membro de igreja, mas você tem algo faltando em você. E para arrebatamento você precisa ajustar isso na sua vida. E crer, obedecer e se alinhar, correr para debaixo das potentes mãos de Deus. Pura. Aleluia. Limpas. Glória a Deus. Todos esses pastores, eles sabiam que ovelhas eram indefesas. Veja, sem o pastor, elas eram sem o pastor. E eles eram pastores e sabiam que tinham que ser guiados. Amém? Todo pastor de Deus tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse negócio de guiar outro homem e falar que tem que fazer isso, senão não está certo, está errado. Cada dom tem que ter ministério, tem que ser chamado por Deus, tem que se adequar a isso, se consagrar, ouvir de Deus, Deus através da sua palavra, da mensagem da Bíblia Sagrada. Lógico que conselhos é bom, mas tem muita gente dando conselho aí que nem ele vive. Tem muita gente com o espírito farisaico aí, que ata o fardo pesado nas costas dos outros, não move com o dedo. Quer que os outros exigem dos outros, mas não faz. A melhor coisa que tem é esse exemplo, irmãos. É fácil criticar, é fácil exigir que os outros façam. Agora, você fazer, ser exemplo, o outro copiar, que é difícil. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas andem direito quando nós andamos errado. Nós queremos que as pessoas andem certo quando nós estamos incertos no tocante à palavra de Deus. Queremos que as pessoas nos suportem quando nós não suportamos ninguém. Queremos que as pessoas creiam na palavra quando às vezes nós não cremos. Aí que está a diferença. E a mensagem veio para quebrar esses espíritos malignos. Está todo mundo falando a mesma coisa, tudo a mesma voz. Tinha 400 profetas, mas tinha só um Micaías que tinha o assim diz o Senhor. Não era assim diz Acabe, não. Não é assim diz o sacerdote, é assim diz o Senhor. Agora aqueles 400 diz assim diz o maior deles, né? Que é Zedequias, filho de Kenanã, chamado profeta, e profetizou e tudo mais. Que coisa, irmãos. Aí as pessoas têm que tomar muito cuidado para realmente ouvir Deus, não ouvir inimigo. Então veja, o pastor tem que ser guiado. Eles estavam tratando de alimentos de ovelhas, com isso. Eles estavam tratando de alimento as ovelhas. Tá? Que coisas. Tá? Eles estavam tratando de alimentar as ovelhas. E isso aí lá atrás, né? E quando a palavra veio, eles
já estavam tão acostumados. Olha o que o profeta está dizendo aqui para nós, que muitos começaram a tratar a igreja com lixo. Lixo. Aí quando os pastores realmente vieram, aí quando deu a palavra pura, eles estavam tão acostumados com os lixos que achou dificuldade. Estamos comentando esses dias, irmãos, quão difícil é fazer essa geração, esse povo chamado mensagem, deixar para lá essas coisas que aprenderam. Nós fomos ensinados errado. Tem tantas coisas que eu vi hoje que fomos ensinados errado. Agora, quando você começa a ensinar o certo, as pessoas não querem, porque acostumou com o lixo, com os errados lá atrás. As coisas fora da vontade de Deus. Eles estão arraigados nisso, que eles estão com a mente cauterizada, e eles dizem, ninguém me toca, ninguém me rege. Ele está cheio demais, abastado, eu sou os laodiceanos dessa época. Mas quando a mensagem vem clara para nós, e é apregoada no Evangelho, eles não querem. Porque acostumou com os lixos, acostumou com as coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E o profeta disse que Deus tem um tempo difícil tratando de encontrar um homem que ele possa colocar nele a confiança. E quanto mais Deus coloca a confiança nele, menor ele se torna. E ele, ela, a igreja, dom, qualquer coisa, quebra, corta as pontes atrás de si. Deixa Deus dirigir a tua vida, meu irmão, minha irmã, ministros, pastores, evangelistas. Esquece argumentos, agrupamentos, mandamentos de homens. Corra para a mensagem da hora, ouça a mensagem do profeta, faça o que o profeta diz, pregue o que o profeta diz para fazer. Seja honesto para com você mesmo, seja fiel para com o ministério de Deus. Aleluia! Graças a Deus, né? Que Deus nos ajude. Eu vou parando por aqui, irmãos, e nós vamos continuar numa próxima ocasião. Deus assim nos permitir, tá bom? Paramos aqui no parágrafo 122. Que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Deus prossiga a vos abençoar. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir mais um solinho aqui e logo em seguida nós já vamos, já para terminar, vamos ver o hino que eles têm. Está fácil para nós. Tenho razões para perguntar.
chegar. Amados irmãos preciosos do Senhor, estamos chegando mais no final de uma programação e queremos convidar você, se você não tem lugar para ir amanhã assistir, estaremos aqui no escritório mesmo, na transmissão de uma mensagem que estamos ouvindo, amém? Mensagem muito poderosa e nós estamos no maior prazer de ouvir a mensagem Pergunta e Resposta Tendo a Lei à Sombra. Amanhã, a partir aqui das 7h30, pelo YouTube e também pelo Facebook, Deus permitir. Então, o tema de amanhã é Perguntas e Respostas Tendo a Lei à Sombra. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Lembrando aos irmãos também que todos os sábados, a partir das 11 horas da noite, meio tarde, né? Mas é isso, 11 horas da noite, e nós temos um programa Águias de Deus aqui pelo Tabernáculo de Álvares Machado, pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube, as Águias de Deus, todos os sábados às 11 horas da noite. Às vezes você perdeu o sono, está trabalhando, está dirigindo alguma coisa, né? Se tem internet pelo YouTube, então você poderá nos acompanhar, né? É uma live somente de áudio, tá? Tem pregação, tem louvores da igreja, tem pão diário, tem sido uma bênção. Alguns irmãos já testificou que é uma bênção. Então, se você puder assistir, será uma boa. Deus te abençoe. Então, amanhã estaremos aqui também, nesse mesmo horário, se Deus quiser, né? Mas eu agradeço a Deus, agradeço também aos irmãos que estão sintonizados conosco. Temos Tatiana Norberto, Paula Martins, Vanessa Cardoso, Maria Aparecida. Meu muito obrigado. Deus abençoe. Deus possa cada dia mais derramar as bênçãos sobre o seu lar, sua família, sua saúde, dando paz, alegria e condições para cada dia estar aprontando para aquele grande dia que se avizinha, né? Que é a volta preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê as coisas chegando no clímax aí, né? Tudo chegando no final, cumprimento da Escritura, terremotos, maremotos, tantas coisas sucedendo, enfermidades aí terríveis, né, assolando a humanidade, mas saiba disso que isso aí é prenúncio, né, da vinda de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa estar realmente vigiando nisso com toda a perseverança em Cristo Jesus. Deus abençoe, meu muito obrigado. Como sempre, se você está doente, enfermo, aflito, eu desejo oferecer uma oração e que você possa realmente crer de coração e receber essa bênção. Oremos. Ore junto comigo. Aonde você estiver na tua casa, seus afazeres aí, faça essa oração junto comigo. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, depois de ouvir essa tão poderosa verdade, sabemos que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, Deus que ajuda os teus filhos. Há muitas pessoas doentes, enfermas, aflitas, leitos de dores, alguns com câncer, outros com tipos de enfermidades, Senhor, outros não fazer o exame médico para ver diagnóstico, outros com diagnóstico na mão, outros passaram por cirurgia na recuperação, outros ainda irão fazer cirurgia, Senhor, outras famílias, ó Deus, que estão sofrendo através de uma partida do ente querido, luto, que o Senhor possa confortar, possa curar, possa restaurar as vidas. Senhor, somente Tu tens poder, ó Nazareno, de fazer isso. E são os Teus filhos, estamos parando na brecha agora, uns pelos outros, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados cometidos. Purifica-nos, aceita a gratidão do nosso louvor, nosso coração, cura os enfermos, liberta os oprimidos, levanta o caído, sustenta o abatido nesta hora, dai força para o fraco, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência em cada casa, em cada igreja, em cada ministério, em cada vida, criança, ó Deus, mesmo as que estão gestantes, os de meia idade, idade avançada. Deus, estamos nesta marcha, caminhando todos juntos. Somos Israel espiritual do Senhor. Guia-nos pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome, e que a Tua palavra tenha eminência
em nossas vidas, ó Pai, que a coluna de fogo esteja sempre na dianteira, Pai, desta caminhada. Te pedimos hoje e sempre, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus permitir. Vamos encerrar com mais essa faixa musical. Amém. Graças a Deus. Tudo está certo. Até aqui podemos dizer, Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Saiba disso, sempre está próximo de você. Não espante de você ele, não. Cultive ele com você. Amém? Seja sempre certo de Deus. Olhe para ele. Ele precisa que você o adore no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vale a pena. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Nas ondas dos vendavais, ouvi uma voz distante que me chamava do cais. A maré tão furiosa, pois o vento era demais, e a grande escuridão atrapalhava a visão e não me deixava em paz. Logo percebi entre a garoa alguém remando, sentado na proa pra descer o mar. Eu não sou capaz, mas Jesus querido sempre está comigo e me leva ao cais. Bem, glória a Deus. Com o meu barco perdido entre aqueles vendavais, eu pensei comigo, esta tempestade é demais. De repente veio a brisa acalmando os meus ais, e eu pude ver a terra e a voz de quem que era que me chamava do cais. Logo percebi entre a garoa alguém remando, sentado na proa pra descer o mar. Eu não sou capaz, mas Jesus querido sempre está comigo e me leva ao cais. Se o teu barco está perdido entre a fúria do mar e a maré do desengano não lhe deixa navegar, levanta a tua bandeira branca, símbolo da paz, e o teu barco não desvia, porque uma estrela guia te conduz até o mar. Bem, E logo glória a Deus. percebe entre a garoa alguém remando, sentado na Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Infelizmente Cristo está presente e nos leva ao cais. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém.